Fala galera, e no vídeo de hoje a gente vai explicar o que é e como funciona o draft da NBA. Então, bora lá! Primeiro a gente vai explicar o que é o draft da NBA. Nada mais é do que o evento que acontece nos Estados Unidos, onde todos os 30 times da NBA escolhem ou contratam jogadores das universidades americanas ou jogadores estrangeiros que estão jogando também por universidades ou já estão atuando profissionalmente. Qual jogador que é elegível e que pode se inscrever no draft da NBA? Tem uma regra para jogadores estrangeiros e jogadores americanos. Para os jogadores americanos, eles têm que ter pelo menos 19 anos e completados no ano do draft. Eles têm que ter estudado, feito ali pelo menos 1 ano e meio de universidade nos Estados Unidos. Jogadores também que atuaram por algum time profissional e jogadores acima de 22 anos. Lembrando que geralmente nos Estados Unidos, com 22 anos, os universitários ali já estão no último ano da faculdade. Então, por isso que já está praticamente elegível aí para inscrição acima de 22 anos. Para os jogadores estrangeiros também tem esse mínimo de 19 anos, só que tem um detalhe que eles têm que estar morando fora dos Estados Unidos pelo menos 3 anos antes do draft. Por quê? Às vezes um jogador, vou falar, por exemplo, aqui do Brasil, ele morou a vida inteira nos Estados Unidos, ele é brasileiro, mas por ter morado a vida inteira nos Estados Unidos, para se inscrever no draft, ele tem que estar 3 anos morando fora dos Estados Unidos antes, para ser caracterizado aí como estrangeiro. Jogadores também acima de 22 anos estrangeiros também estão qualificados, assim como nos Estados Unidos. Um exemplo é um jogador universitário aqui no Brasil, ou um jogador que joga até o NBB, que é o Campeonato Brasileiro, que tenha 23 anos. Então ele pode colocar o nome dele no draft lá dos Estados Unidos. Ainda sobre esse tópico de quem que é elegível a se inscrever ou não no draft, desde 2006 a gente teve uma mudança meio que brusca, principalmente para jogadores americanos. Até esse ano de 2006, os jogadores poderiam pular a universidade e ir direto do ensino médio para a NBA. Alguns exemplos foram o LeBron James e o Kobe Bryant. Depois de 2006, estipulou-se essas regras que a gente acabou de comentar. Tem que ter pelo menos 1 ano e meio de faculdade ou acima ali dos 22 anos que está praticamente formando. Então, LeBron James e Kobe Bryant nunca jogaram a NCAA, que é a Liga Universitária Americana. Ao contrário deles, um outro exemplo é o Michael Jordan. Já o exemplo contrário, o Michael Jordan fez universidade, ele não se formou, ele fez 2 anos, ele fez a Universidade da Carolina do Norte e ele jogou a NCAA, inclusive foi campeão. Ele entrou no draft de 84 e ao contrário de que todo mundo imagina, o Michael Jordan, o melhor jogador e tudo mais, ele não foi a primeira escolha do draft, ele foi a terceira. Quem foi a primeira escolha no ano de 84 foi o Hakeem Olajuwon, que foi campeão pelo Houston Rockets. Só um último detalhe sobre esse draft de 84 é que o Hakeem Olajuwon foi a primeira escolha e ele ganhou 2 títulos da NBA em 94 e 95 pelo Houston. Michael Jordan foi a terceira escolha pelo Chicago Bulls e ganhou 6 títulos na década de 90. O Charles Barkley, que foi um astro aí da NBA pelo Phoenix Suns, ficou na 5ª escolha do draft. E o John Stockton, que chegou a 2 finais, inclusive contra o Michael Jordan nos anos de 97 e 98, quando o John Stockton jogava pelo Utah Jazz, ele foi a 16ª escolha do draft de 84. Então isso já mostra pra gente que às vezes algumas escolhas acima da 10ª, acima da 5ª, não necessariamente são jogadores piores que os primeiros colocados. Falar sobre a inscrição do draft. Um jogador pode inscrever o nome do draft dele a qualquer momento, lembrando que tem um prazo, tem uma data limite, começam as inscrições e tem uma data limite para você manter a inscrição ou você retirar o seu nome. Lembrando, se após essa data limite você mantiver o seu nome no draft, ou seja, você realmente participar, e se o seu nome não foi escolhido dentre os 60 jogadores que são escolhidos todos os anos, no ano seguinte você não pode colocar seu nome no draft. Ou seja, se você participar do draft em um ano, não foi escolhido, já era, não pode participar em outro ano. E aí, nesse caso, você vira um free agent, ou um agente livre, que é um jogador livre para assinar com qualquer equipe da NBA. Uma outra situação que acontece também, principalmente com jogadores estrangeiros, é que eles
colocam o nome deles no draft e antes de terminar essa data limite para manter a inscrição ou não, eles acabam às vezes tirando o nome deles. E por que isso acontece? Porque principalmente os jogadores estrangeiros, como eles não estão nos Estados Unidos, eles têm menos contato com os times e com os olheiros. Então às vezes eles colocam o nome deles na inscrição, dão uma olhada ali, percebem junto com os empresários se o nome deles está sendo bem cotado para estar entre as 60 escolhas, e se eles percebem que não vão ser escolhidos, eles acabam tirando o nome para tentar em um outro ano. E o último item sobre a inscrição é que não há limite de número de jogadores inscritos. São 60 jogadores escolhidos todos os anos e 100, 200, muito mais jogadores têm a sua inscrição e infelizmente a maioria deles acaba não sendo selecionado. Agora vamos explicar como que funciona realmente o draft da NBA. O draft da NBA, desde a sua criação há décadas aí atrás, ele passou por várias mudanças. Algumas coisas que aconteciam, que é legal comentar no passado, é que teve uma época que os times só poderiam escolher jogadores novatos da região ali do estado ou da cidade. E um outro ponto também é que antigamente haviam várias rodadas no draft da NBA. Chegou uma época a ter 10 rodadas. Tanto que o Oscar Schmidt, que é um dos maiores jogadores brasileiros aí de basquete da história, ele foi draftado pela NBA, pelo New Jersey Nets, no ano de 84, o mesmo ano que a gente comentou do Michael Jordan, do Hakeem Olajuwon e tudo mais. O Oscar foi draftado na escolha 131 na sexta rodada do draft, que nem existe mais essa sexta rodada hoje. Então, para todo mundo ver como foi mudando ao passar das décadas. Funciona o modelo do draft atual. 60 jogadores são escolhidos todos os anos pelos 30 times da NBA. Essas 60 escolhas são divididas em duas rodadas. 30 jogadores na primeira rodada e 30 jogadores na segunda rodada. Como que é distribuído pelos times da NBA? Cada time tem duas escolhas no draft todos os anos. Então, se são 30 times, cada time tem duas escolhas. Então, 60 escolhas que formam os 60 jogadores em todos os anos. E aí a gente se pergunta, por que tem duas rodadas? Essa questão de duas rodadas tem uma importância muito grande na questão do salário dos jogadores. Por exemplo, os jogadores que são escolhidos na primeira rodada, eles já têm um contrato garantido com as equipes e o salário deles é decrescente. Ou seja, a escolha número 1, de 1 a 60, eu digo, da primeira rodada, ele tem o maior salário de todos. Aí um exemplo é o draft de 2018, que o DeAndre Ayton foi selecionado na primeira escolha. Então o salário dele era de 5,6 milhões de dólares para a temporada. E assim sucessivamente, o segundo colocado era menor, o terceiro menor, o quarto menor, assim até o último jogador da primeira rodada, que é o jogador número 30. Então do primeiro ao 30 ia diminuindo o salário. Mas todos da primeira rodada com contrato garantido. Os jogadores da segunda rodada, eles não têm um contrato garantido. E o salário deles são todos iguais, que é o piso, vamos dizer assim, é o salário mínimo da NBA. E no ano de 2018, como no exemplo que a gente comentou, o salário mínimo da NBA era de 560 mil dólares. Então, todos os jogadores da segunda rodada, o jogador número 31 até o 60, ganhavam 560 mil dólares. Então, olha a diferença. E esses valores das diferenças do salário mínimo da NBA, do valor pago por DeAndre Ayton, que foi o primeiro colocado, eles mudam todos os anos de acordo com o teto salarial da NBA. E esse teto salarial é definido pela própria liga da NBA de acordo com os lucros que a liga teve no ano anterior. Antes de começar o draft, as escolhas em si dos jogadores, a gente tem um primeiro evento, que é o evento das escolhas, ou seja, quais times vão ficar com as primeiras posições e quais times vão ficar com as últimas posições. Ou seja, qual time vai ter a primeira escolha do draft, qual time vai ter a 20ª, qual time vai ter a 45ª, do 1 até o 60. Então tem esse evento de sorteio. E esses sorteios das escolhas dos times é feito no modelo de bingo. Sim, a NBA sorteia como se fosse um bingo, sabe? Igual num bingo mesmo. Tem uma esfera cheia de bolinhas ali e vai saindo os sorteados. A NBA faz da mesma maneira. Os 30 times têm os seus nomes escritos em bolinhas
e fica numa esfera onde são sorteados em cada uma das 60 escolhas, 30 na primeira rodada e 30 na segunda rodada. Nessa esfera do sorteio, a gente tem 1000 bolinhas com nomes de todos os times. E basicamente, quais que são as regras? Os times que na última temporada ficaram com uma atuação ali numa classificação pior, tem mais bolinhas dentro dessa esfera, nesse bolo aí de 1000. Os times que ficaram melhor posicionados na última temporada têm menos bolinhas. Um exemplo é, por exemplo, o Lakers, que foi campeão agora. Ele vai ter menos bolinhas no próximo draft. E, por exemplo, o Golden State Warriors, que ficou nas últimas posições, vai ter mais bolinhas nessa esfera das 1000 bolinhas ali do draft. Por que que acontece dessa maneira? Um time, o pior time com mais bolinhas e o menor com menos. Para a NBA sempre promover a igualdade da competitividade ali dos times na liga. Para não ter, por exemplo, 5, 6, 7, 8 anos seguidos de um time em primeiro lugar, porque eles têm os melhores jogadores e os times piores sempre ficarem ali nas últimas colocações. Então, os times em último colocado, penúltimo ali, os piores, acabam tendo a oportunidade de sair com uma escolha alta no draft nesse sorteio e pegar um jogador muito bom, seja estrangeiro, seja da universidade, e aí o time terminar com uma classificação melhor na próxima temporada. E já respondendo uma possível dúvida, isso não é garantido, porque lembra que como é uma esfera ali num bingo, meio como se fosse um bingo, é um sorteio. Às vezes, por exemplo, o Lakers vai ter, vou dar um exemplo, uma bolinha e o Golden State Warriors vai ter 100 bolinhas. Às vezes, é tudo sorte, né? Como é um sorteio, às vezes o Lakers, mesmo com uma bolinha, nesse exemplo que eu dei, pode sair com a primeira escolha do draft. Na hora que sortearem a primeira, saiu o Lakers. Então é tudo uma questão, é lógico que é menos provável do Lakers com menos bolinhas tirar essa primeira escolha, mas é na sorte, é possível. Antes do evento de draft, onde realmente os times escolhem os jogadores, há vários pré-eventos de draft, que são workouts que eles chamam. Esses workouts são eventos que os próprios times organizam com jogadores que eles estão de olho, ou seja, os olheiros de cada time já estão visando ali um grupo de jogadores, chamam esses jogadores para eventos particulares e também tem vários eventos de marcas como Adidas, Nike e vários outros. Sempre para os olheiros analisarem mais ainda de acordo. Lembra que a gente já teve o evento de sorteio, ou seja, você já sabe qual posição de 1 a 60 o seu time vai selecionar os jogadores. Então, esses eventos são muito importantes porque os times, por exemplo, eu já sei que eu vou ter a escolha número 3 e a escolha número 33 do draft. Então, eu já sei mais ou menos como o grupo de jogadores que eu vou olhar, porque eu já sei que o time que pegou a primeira escolha vai escolher esse ou esse jogador. Então, esses jogadores não vão sobrar na terceira para mim. Então, eu vou olhar esse outro grupo de jogadores. E assim sucessivamente. E depois do evento de sorteio das escolhas, esses pré-eventos do draft com os workouts, a gente finalmente, geralmente é depois de alguns meses, a gente tem o evento do draft da NBA, que é aquele evento onde está o comissário da NBA, agora o Adam Silver, estão todos os times, todos os jogadores que se inscreveram no draft, e aí realmente o Adam Silver, que é o comissário da NBA, vai lá na frente e fala o nome de todos os 60 jogadores que vão ser escolhidos no draft da NBA. Aí ele fala o nome do jogador e o time que escolheu esse jogador. E assim ele faz do primeiro até o 60. Para fechar, eu queria comentar um último ponto que acontece muito na NBA, que são as trocas de picks, que eles chamam. São as trocas dessas escolhas. Ou seja, naquele exemplo que eu dei, não é porque um jogador foi selecionado, por exemplo, na terceira escolha pelo Golden State Warriors, que ele vai jogar no Golden State Warriors. Por quê? Todos os times, em forma de negociação, também de arrumar o elenco, acabam trocando essas escolhas por jogadores melhores. Nesse mesmo exemplo ali, eu sou o Golden State Warriors, eu tenho a terceira escolha do draft. Mas eu quero contratar o Kawhi Leonard, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um exemplo, né? 2 jogadores do meu elenco, eu vou dar essa terceira escolha do draft e mais alguns outros itens.
entendeu? Então essa escolha do draft pode servir como um modo de negociação, nesse exemplo, para o Golden State trazer o Kawhi. Então todos os times fazem isso. Por isso que muitas vezes a gente vê no evento do draft esse mesmo exemplo. Golden State Warriors, na terceira escolha do draft, seleciona o jogador tal. Aí a gente vai ver depois, esse jogador vai jogar no Clippers, vai jogar em Toronto, vai jogar em outro lugar. Mas a gente fala, ué, mas não foi o Golden State que selecionou esse jogador? Provavelmente o jogador mudou porque já tinha uma troca, uma negociação ali por trás feita. E não há limite para essas trocas na NBA, não há uma regra ali que limita. Tudo vai da negociação de um time com o outro nessa questão de trocas, de jogadores, de escolhas no próprio draft. Então é isso, galera. Dê um like se gostou do vídeo, se inscreva no canal Rebodunk se não for inscrito, deixe um comentário aqui embaixo o que achou do vídeo e siga o canal Rebodunk nas outras redes sociais. Eu vou deixar os links todos aqui na descrição. Então é isso, valeu, falou!